No nosso dia a dia, na correria do dia a dia, não é? Você começa ainda na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se você tem o seu trabalho, seja lá qual for a sua ocupação, você, né, evidentemente já tá preparando, né, aí o seu dia para começar a trabalhar, vamos dizer assim, os seus trabalhos terrenos, né? Então eu acho que com as palavras de Deus e com os ensinamentos de Cristo, de Jesus, no nosso caminho, e para que Ele trabalhe também na nossa vida, eu acho que a gente deveria também seguir as mesmas regras, né? As mesmas regras. Você levanta cedo e já tem tudo planejado, vamos dizer assim. Aquele que está empregado e tem o seu emprego, tem lá suas tarefas domésticas a fazer, não é? Aqueles que têm e vai por aí, você já sabe o que vai fazer, né? Você trabalha o dia todo, o dia inteiro, a semana toda. Aí se encontra com o seu amigo de trabalho ou com um dos seus membros familiares e planeja aí uma festa, planeja aí, olha, vou fazer uma reuniãozinha lá em casa pra gente tomar uma cachaçinha lá hoje. Encher o caneco lá hoje, resumindo, né? Encher o caneco lá no final de semana. Que dia? Que tal sábado, amigão? Aí vamos supor que você marca aí um final de semana para receber esses amigos na sua casa e preparar aí esse encontro, né? Esses momentos fraternais de alguns períodos que a gente tem o direito também, afinal você trabalhou a semana inteira, não é? Quem trabalha, é claro que nada mais justo que dar aquela arejada na sua intimidade, né? Vamos dizer assim, dar aquela relaxada básica, que ninguém é de ferro, para permanecer sempre trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, né? A gente tem esse direito também, nós temos esse direito. E, juntamente com esses direitos que a gente tem também, vem também as obrigações, né? As obrigações, essas obrigações que muitas das vezes no nosso dia passa desapercebido. Você trabalha e dívidas acumuladas, né? Mas a gente tem o direito também de, em alguns momentos, esquecer dela, mas que elas vão estar ali batendo na porta depois, não vai ter como, ela vai estar lá batendo na porta. Ela vai estar lá te lembrando que ela existe. E a gente, quando se depara aí com esses momentos festivos de nossa vida, a gente está tudo bem. Aí na segunda você retoma aí a sua vida normal, né? Já põe os pés no chão, vamos começar tudo de novo, né? E ao longo dessa jornada toda entre festa, finais de semana, trabalho, finais de semana, na casa de amigo, finais de semana, compromisso, finais de semana, compromisso com a família, compromisso com a namorada, compromisso com a mulher, compromisso com o trabalho, e assim uma sequência de atividades incorporada ali na sua vida cotidiana terra. E se você observar, muitas e muitas vezes isso vai, ao longo dos anos vai te gerando ali o costume, o hábitos que adquirimos ali, de que temos que nos desligar, né, do trabalho, espairecer, relaxar. Então, justamente nestes relaxamentos que temos, se a gente observar, você nunca relaxou de verdade. Na verdade, você só fez uma máscara de relaxamento. Você só fingiu naquele final de semana que está tudo bem. Naquele final de semana você não mediu as suas consequências, não mediu os seus gastos, né? E talvez às vezes a gente excede um pouco, né, nas nossas liberdades, né? Vamos dizer assim, de beber, de comer, de mastigar, de estar com amigo, papapá. E viver. Esquecendo aí de ter a responsabilidade, muitas das vezes, para conosco mesmo, para com o lado religioso. De cuidar também um pouco do nosso lado espírito, o lado Cristo, o lado Jesus. A gente não tira aí, alguns até tiram final de semana sim para ir na igreja, para assistir aos cultos, às missas,
ou a assistir os trabalhos mediúnicos, né? Não importando aí qual é a sua crença, mas você fala assim, eu faço isso aí também. Eu não só me divirto, eu não só reúno com meus amigos, eu também vou à casa do Senhor, vou às casas de prece, de oração, fazer a minha parte para com Deus. Parte essa que a gente muitas das vezes leva essas partes aí, mais para um dever, mais para uma obrigação, do que por sentimentos próprios. A gente leva mais por obrigação ou por hábitos, né? Inquestionável aqui, porque cada um tem um sentimento, mas se você, irmãozinho ou irmãzinha, observar bem, muitas das vezes as palavras das Escrituras, os ensinamentos do Evangelho, o ensinamento do Cristo, de Jesus, as leis que Deus escreveu, por mais que a gente ache que não, mas não se cumpre elas. Em certas palavras na Bíblia, às vezes a pessoa interpreta errado, está lá assim, ó, fugir dos seus inimigos e esteja com o teu Senhor. Então eu te pergunto, o bom guerreiro, o soldado de Cristo, né, o homem evangélico, o homem de Deus, a pessoa que busca a Deus, a gente não está aí para ser vitorioso em todas as áreas, não. Mas estamos aí para ter a vitória em todas as áreas. Nos é concedida essa vitória a todos nós. Não existe nenhum ser humano dotado de inteligência ou de um poder, né, que Deus otorgou a essa pessoa, não. Não existe isso. Porque Deus nos fez igual a qualquer aptidão, a qualquer escolha e alcançar o poder, os méritos, as palavras, ouvir, sentir, decidir. É porque Ele deu para nós, acima de tudo, a liberdade dos nossos árbitros. É onde entra muitas das vezes a nossa falha e as nossas quebras de regras e de ensinamento que o Mestre Jesus ensinou, não é? Que é amar o teu próximo, perdoar os teus inimigos, não fugir, mas perdoar os teus inimigos. E perdoar o inimigo, muitas das vezes, não significa que você tem que ir lá na casa daquele que te xingou, daquele que te odeia e dizer para ele, eu te amo, eu te perdoo, não. É lembrar desses nossos irmãozinhos na prece, na oração, desejar o melhor para ele, não é? Desejar o melhor para ele e cumprindo assim a nossa parte como cristão, a nossa parte como homem de Deus e criando assim a sintonia perfeita com as forças que nos regem e para termos aí como auxílio esses anjos protetores à nossa volta, esses anjos que sempre estão ali te inspirando bem, mas para que você tenha tudo isso, é necessário muitas das vezes uma reforma íntima. Não é só ir na casa de oração, de prece e fazer as preces. Não é só você abrir a Bíblia e ler o versículo e se pautar nele, mas sem estudá-los a profundo. O que esse versículo está dizendo para você? E o que você fez baseado nesse versículo? Será que realmente você segue essas palavras escritas no Evangelho, escrito nas palavras de Deus, na Bíblia Sagrada? Será que você realmente segue tudo isso? E se cada um de nós fizéssemos uma análise de tudo isso, a gente já estaria aí cometendo um par de falta contra os ensinamentos e a moral de Cristo. Quando a gente já começa, logo de manhã, logo no início da nossa manhã, a gente faz a reunião com a família, ou muitos vão ao culto, não é? Às vezes a gente está na igreja, faz as preces e as orações ali, ouve a palavra e saímos na rua ali já com a sensação de um dever cumprido. Opa, graças a Deus, estive na casa do meu Pai, estive na casa do Senhor e meu dia vai ser abençoado. Aí de repente, pelo caminho da sua volta, você encontra aí aquele seu irmãozinho no vício, na droga, na prostituição. E você já olha ele e diz assim, pobre homem, pecador.
Só o sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia desse irmãozinho que cruzou meu caminho. Aí, amigo, aí você está sendo o quê? O mesmo aquele que desceu lá, o mesmo aquele que desceu nas estradas de Jericó, onde encontrou ali um homem caído, por ter tido assaltado, e aquele que vinha da sinagoga passou direto e não socorreu o bom samaritano que eu estou falando, que todos conhecem essa história. E, no entanto, nós ainda não aprendemos ainda, e não aprendemos ainda a valiosa lição que Cristo quis passar. Que a partir do momento em que você olha com desdém, nojo, porque o irmão não tem uma roupa melhor, porque o irmão não tem uma profissão, ou porque o irmão está no vício, na droga, na prostituição, ele é um pecador, ele é um condenado à vida eterna, ele é condenado eternamente por Deus. Temos que mudar esse conceito aí, porque não existe condenação eterna para ninguém. Mas Deus dá a cada um de nós o arrependimento. Pois se a partir do momento que qualquer ser se arrependa verdadeiramente e queira fazer as pazes com as leis e a justiça divina de Deus, não existe condenação eterna, mas existe escolhas que você faz, que você pode ficar eternamente no engano. Passar anos e anos enganado, eternamente enganado. Como a gente vê nas crenças hoje em todos os lados. Você crê na igreja, você acha o irmão que tem uma fala mansa, bonito de se falar, ele tem o dom da palavra, não é? Ele tem o dom dado por Deus. E com o passar dos anos a gente vê esse irmão cair também. Ou seja, todos nós aqui nesta terra somos aí constantemente provados, principalmente aqueles que buscam a palavra de Deus, aqueles que buscam o ensinamento de Jesus. Ele é posto à prova, até mesmo os homens de Deus, todos os dias, ele é posto à prova. Prova esta que consiste até no meio familiar, no meio de trabalho, no meio social, não importa. Onde quer que você vá como homem de Deus, como espiritualista, ou como crente, ou como cristão, ou como verdadeiro cristão, as provas estão aí. E todos os dias nos ensina a compreender e não nos julgar merecedor, ou não nos julgar melhor, nem mais inteligente, nem mais culto, nem mais sábio, nem mais bonito, nem mais gordo, nem mais magro. Mas que sejamos todos um filho de um Deus maravilhoso e que deu o teu único filho a este mundo para nos mostrar, para tirar um pouco essa máscara que a gente tem, de nos amar, nos reconciliar e nos respeitar como filhos e como criaturas de Deus, independentemente de quantas vezes esse irmão caiu ou de quantas vezes esse irmão pecou. Porque a justiça de Deus, ela é como o sol, ela é como a chuva, que tanto molha o jardim dos justos, como molha o jardim dos injustos. Como o sol brilha para o justo, brilha também para os injustos. Mostrando assim, para todos os dias nessa terra, para a gente tirar esse véu da ignorância dos nossos olhos e de achar que somos merecedores ou somos julgados, não. Somos todos provadores e somos todos batalhadores e somos todos aí obras de Deus, mas acima de tudo, tarefeiros dele. E a tarefa de qualquer homem cristão, a tarefa de qualquer cristão, de qualquer homem de Deus, é deixar, unir, lutar e arrancar de dentro do nosso coração o orgulho, as mágoas, as indiferenças, e não se ligar demais ao materialismo, ou ao nome, ou à posição que você ocupa.
qual é a sua crença, sua seita, qual a igreja melhor, qual o pastor melhor, qual é a palavra correta. Se está aí todos os dias nos ensinando que a palavra de Jesus, muitos lê, mas quem realmente as compreendeu e as cumpre na sua real e mais pureza e nobre das intenções, por mais que nós tentemos, todos os dias nos encontramos ainda em falha. E se você, amigo, começasse o seu dia e terminasse ele com um pensamento para si próprio, se perguntando em que você acertou nesse final de dia, o que você fez no decorrer desse dia, se você fez o bem, se você humilhou ou ofendeu, se você julgou, ou se bons pensamentos você teve ou maus pensamentos, que energia é essa que você transmitiu no dia de hoje? E ao finalizar, você chegar até a Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor dos Exércitos. Eis-me aqui, Deus, na vossa presença, te pedindo, humildemente, que aqueles defeitos que talvez eu tenha e não tenha percebido que ofendeu qualquer um dos meus irmãos, com as minhas palavras ou talvez um gesto, de ajude a combatê-los. E represento a vós o meu coração, o meu pensamento. E aí Deus vai ver que cristão você é. Aí Deus vai ver que espírita você é, que crente você é. Aí Deus vai ver dentro do seu coração, dentro daquilo que você prega, dentro daquilo que você vive, vivendo com amor ao seu semelhante, vivendo com amor as obras que Deus te deu para fazer, o teu trabalho, o teu patrão, o teu empregado, a tua casa, o teu carro, a tua rua, por onde que você passa, o que você faz. Olhe em que você pode contribuir onde você mora. Olhe em que você possa contribuir dentro do seu trabalho. Olhe em que você pode mudar para o seu bairro, para o seu país. Eu não vou fazer muita diferença. Engano, meu amigo. Faz a diferença sim. Se tem 99,9 para entrar em pecado, para entrar em discórdia, para formular uma guerra, não seja esse um que vai fazer a grande diferença, mas seja aquele que vai se propor a diferença a si próprio. E isso vai contagiar aqueles que estão à sua volta e vai restaurar a tua fé, o teu equilíbrio, para com tudo à sua volta. E Deus vai cada vez mais te abençoar o teu caminho com novas tarefas de acordo com a sua necessidade e sua força. E Deus sabe do que se passa no nosso coração, mesmo antes que nós possamos proferir essas palavras. Mas Deus quer que a gente fala para Ele de todas as nossas qualidades, perfeitas e as imperfeitas também. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe e ilumine a cada um.